Bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais uma leitura bíblica do nosso projeto Lendo a Bíblia com o Pastor. Nossa leitura hoje encontra-se em Números, capítulo 26, do verso 35 até o 65, que diz assim: Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim. O clã Sutelaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Sutela. O clã Bequerita, assim chamado por causa do seu antepassado Bequer. O clã Taanita, assim chamado por causa do seu antepassado Taan. Esta foi a subdivisão de descendentes dos Sutelaitas. O clã Eranita, assim chamado por causa do seu antepassado Herã. Esses foram os clãs de Efraim, que totalizaram 32.500 homens registrados. Esses foram os descendentes de José, segundo os seus clãs. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Belar. O clã Asbelita, assim chamado por causa do seu antepassado Asbel. O clã Airamita, assim chamado por causa do seu antepassado Airã. O clã Sufamita, assim chamado por causa do seu antepassado Sufã. O clã Ufamita, assim chamado por causa do seu antepassado Ufã. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Belaitas. O clã Ardita, assim chamado por causa de seu antepassado Arde. O clã Naamita, assim chamado por causa de seu antepassado Naamã. Esses foram os clãs de Benjamim, que totalizaram 45.600 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Dan. O clã Suamita, assim chamado por causa de seu antepassado Suã. Esses foram os clãs dos Suamitas de Dan, que totalizaram 64.400 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Aser. O clã Imanita, assim chamado por causa de seu antepassado Imna. O clã Isvita, assim chamado por causa de seu antepassado Isvi. O clã Beraíta, assim chamado por causa de seu antepassado Berias. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Beraítas. O clã Eberita, assim chamado por causa de seu antepassado Eber. O clã Malquielita, assim chamado por causa de seu antepassado Malquiel. Azer teve uma filha chamada Será. Esses foram os clãs de Azer, que totalizaram 53.400 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Naftali. O clã Jazreelita, também assim chamado por causa de seu antepassado Jazel. O clã Gunita, assim chamado por causa de seu antepassado Guni. O clã Jezreelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jezer. O clã Simelita, assim chamado por causa de seu antepassado Silei. E esses foram os clãs de Naftali, que totalizaram 45.400 homens registrados. Os homens registrados em Israel totalizaram 601.730. Então o Senhor disse a Moisés: divida a terra entre as tribos e distribua as porções de terra de acordo com a lista do número de nomes registrados na lista. Dê mais terra às tribos maiores e menos terra às tribos menores, para que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho de sua população. Distribua a terra por sorteio e dê a cada tribo de seus antepassados a sua porção, de acordo com o número de nomes registrados na lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre as famílias tribais maiores e menores. Este é o registro dos levitas que foram contados de acordo com seus clãs. O clã Gersonita, assim chamado por causa de seu antepassado Gerson. O clã Coatita, assim chamado por causa de seu antepassado Coate. O clã Merarita, assim chamado por causa de seu antepassado Merari. O clã Libnita, Hebronita, Malita, Musita e Coraíta eram subdivisões de descendentes dos levitas. Coate foi antepassado de Arão, e a esposa de Arão se chamava Joquebede. Ela também era descendente de Levi,
nascida entre os levitas na terra do Egito. Arão e Joquebede eram pais de Arão, Moisés e sua irmã Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Os homens dos clãs levitas de 1 mês de idade ou mais totalizaram 23.000. Os levitas, porém, não foram incluídos no registro do restante dos israelitas, pois não receberam propriedades quando a terra foi dividida. Estes foram os resultados do censo dos israelitas realizado por Moisés e pelo sacerdote Eleazar nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Ninguém dessa lista estava registrado no censo anterior dos israelitas, feito por Moisés e Arão no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito a respeito deles: todos morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e de Josué, filho de Nun. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, que sempre preserva um remanescente fiel e cuida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana cheia de graça, cheia de vitória, cheia de alegria, de paz, na presença de Jesus. Amanhã retornaremos com mais um Lendo a Bíblia com o pastor.